A um ano das eleições, o portal ND+, acompanha também os desdobramentos e os encaminhamentos que podem resultar nas eleições em 2026, mas também automaticamente trazendo um pouco desse organismo vivo que é o Congresso Nacional e tudo que se discute aqui. Deputado, vamos começar falando de uma pauta muito importante que o senhor discute a partir de hoje, então, que é relacionada ao esporte. Aliás, demonstra que os parlamentares, os políticos também estão atentos a um setor que movimenta a economia do Brasil. E esse fato específico diz respeito a apenas uma partida de futebol que pode desencadear uma corrente aí de fatos que chamam a atenção da política. Bom, primeiro quero destacar que ao longo de toda a minha vida parlamentar tenho trabalhado contra a fraude, contra a ilegalidade no Brasil e contra a pirataria. Portanto, não posso admitir que na maior paixão nacional, naquilo que move o Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, haja qualquer dúvida de regularidade, de credibilidade em relação aos procedimentos arbitrais, né? Então, nós pedimos ao presidente da CBF, o Samir Show, para que ele libere o áudio entre o árbitro de vídeo do VAR, do jogo do dia 5/10 entre o São Paulo e o Palmeiras, e esse áudio não foi liberado. Eles estão dizendo que dependem da FIFA para essa liberação, o que não é verdade, isso é discricionário da CBF. Mas entendo não ser discricionário. Por quê? Porque se o VAR existe, de maneira pressuposta, é para que ele esclareça as dúvidas do público quanto à regularidade da arbitragem. Portanto, a comunicação entre o Hilbert e o Ramon é absolutamente fundamental para que se esclareça ao Brasil o que de fato ocorreu naquele lance tão importante, como você diz, que muda, inclusive, a classificação do Campeonato Brasileiro. Então, nós queremos apenas que haja regularidade. O Campeonato Brasileiro não é só a maior paixão do brasileiro, é também um investimento de bilhões de reais, com impactos econômicos enormes, e envolve ainda agora a questão das bets. Milhares de brasileiros, milhões, se não milhões, jogam nesses jogos, apostam nessas partidas, e a gente precisa ter absoluta credibilidade de que elas tiveram o procedimento arbitral o mais correto possível para que não se favoreça um jogador ou outro, uma bet ou outra, e que, enfim, não haja ilegalidade nesse processo. O senhor acredita que a partir, então, dessa busca por informações junto à Procuradoria-Geral, também sobre o sistema que conduz todo o futebol brasileiro, pode desencadear uma nova discussão aqui no Congresso Nacional, inclusive com a apuração de outras partidas no futuro? Olha, eu acho que tem, inclusive, algumas partidas no próprio campeonato que precisam ser apuradas, né? A gente estava conversando até aqui com o integrante da tua comitiva que o próprio senador Portinho, já lá na CPI, já vinha falando que muitos atos estranhos, enfim, no mínimo duvidosos, têm ocorrido no futebol e a gente precisa que esses fatos sejam esclarecidos. Eu acho que agora acontece esse fato grave, porque é grave, porque qualquer pessoa que vê está nítido que a bola está a 2 metros e pouco do jogador, que sofre o carrinho, e o carrinho é direto na perna do jogador. Então, é muito evidente aquilo, e era absolutamente razoável que houvesse o chamado de VAR e que o Ramon fosse lá e que desse, enfim, a correção, que seria arbitrar o pênalti, né? Então, é muito importante que isso seja feito. A gente está fazendo isso não por uma questão de torcida, mas por uma questão da credibilidade necessária, fundamental, e a transparência real do Campeonato Brasileiro. Falar um pouquinho de política, a gente começou na introdução falando de eleições de 2026. Como é que o senhor vê a possibilidade da candidatura de Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, ao governo? Olha, o Eduardo é um bom prefeito, acho que ele tem uma enorme chance de se tornar governador, até porque ele está concorrendo sozinho. É até fato inédito na política, né? Eu estou há muitos anos na política, vou, se Deus quiser, para o meu 6º mandato de deputado federal, e até aqui não tinha assistido ainda uma eleição de um candidato só. Mas tudo na vida tem uma primeira vez, e, de fato, parece que o Eduardo hoje não tem um opositor do lado pela direita, né? Talvez isso ainda ocorra, vamos aguardar, mas hoje ele é franco favorito, até porque ele tem uma aprovação muito boa, não só na cidade, mas hoje contaminando também o interior do estado. Bom, o senhor falou que vai, então, à reeleição, possivelmente se candidatar, é um pré-candidato à reeleição a deputado federal. E a direita, como o senhor citou aí, está bem posicionada no Rio de Janeiro. Como é que fica o cenário do Senado? O senhor acredita que a direita mantém aí 2 nomes, consolidando essa eleição de 2 nomes, ou pode mudar alguma coisa no meio do caminho? Eu acho que uma vaga está absolutamente definida, que é a vaga do senador Flávio Bolsonaro. Ele tem hoje uma maioria muito significativa para a sua reeleição no Senado. O governador Cláudio Castro está muito bem posicionado, as pesquisas indicam que ele está muito bem, mas essa situação entre ele e o presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, no domingo passado, agora, no jornal o Globo, ele deu uma declaração dizendo que ele deverá ficar até o final do governo se não harmonizar essa situação. Como isso me parece
muito difícil de se harmonizar. Talvez o governador não possa ser candidato ao Senado, a vaga fique em aberto. Pela esquerda vem a senadora Benedita da Silva, que é minha colega aqui, grande deputada federal, já foi senadora, já foi governadora, e tem toda a possibilidade de vir agora novamente a ganhar para o Senado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, que o senhor conduz esse trabalho. O senhor acredita que há a possibilidade de combater esse organismo que prejudica tanto o sistema financeiro do Brasil, ou todas as ações hoje são voltadas realmente só para minimizar impactos? Olha, a grande questão do Brasil hoje é a segurança pública, né? 56 milhões de brasileiros, vou repetir, 56 milhões de brasileiros vivem em áreas segregadas, sob domínio do tráfico, sob domínio das milícias, sobre a lei do tráfico. Isso não é razoável. Só no meu estado são 4 milhões de cariocas que vivem sobre essa égide. E a gente precisa mudar isso. Isso, o crime organizado precisa ser enfrentado frontalmente. E eu tenho aqui feito gestões várias no sentido de agravar penas, de receptação de roubo, por exemplo, agravamento de penas, por exemplo, de falsificações. Agora nós estamos vendo aí o caso das bebidas, que é um caso que atenta contra a saúde pública, né? Dezenas de pessoas ficando cegas, outras morrendo pela ganância, pelo desespero dessas quadrilhas que não têm limite. Portanto, nós temos que colocar os limites, nós temos que bater de frente com esse crime organizado, e assim estamos fazendo aqui. O que quero é que a Receita Federal seja incluída no rol das instituições de segurança pública no Brasil, porque só a Receita Federal pode fazer o follow the money, quer dizer, perseguir o fluxo do dinheiro e ver aonde, de fato, os comandantes do crime estão agindo, porque, na realidade, o grande criminoso ele não está com a arma na mão, ele está, assim, dirigindo aquele que nos assalta, dirigindo aquele que nos rapta, dirigindo aqueles que nos agridem, porque eles estão no sistema financeiro, eles estão malocados em escritórios, e hoje a gente viu, inclusive, nessa ação Carbono Zero, que a gente ficou absolutamente surpreso com a quantidade de fundos envolvidos, né, na Faria Lima, em São Paulo, mais de 50 bilhões de reais retidos em função de fraudes no sistema financeiro contra a população. Aliás, falando em fintechs, falando no sistema financeiro, hoje a tecnologia está muito presente e o senhor tem discutido muito a inteligência artificial. Como é que o senhor vê o futuro do Brasil utilizando essas ferramentas, se de fato elas prejudicam, inclusive, o sistema de fomentação do emprego no país? Olha, eu tive a honra de ser aqui relator da Comissão Especial de Digitalização da Câmara, sou um deputado convicto de que só um país mais digital será um país mais igual. Fiz uma emenda importantíssima agora na reforma administrativa para que todo ato de governo seja um ato digital. A gente tem convicção de que só dentro da digitalização a gente vai poder mudar o paradigma e o padrão de atendimento ao cidadão brasileiro. Tem uma lei que reputo seja talvez uma das mais importantes da cidadania do Brasil, que é a lei do número único do CPF, que está sendo implantada agora pelo Ministério da Saúde, que vai ter o condão de economizar 60 bilhões de reais na gestão pública, 20 bilhões só na área da saúde. É importante destacar que só o Ministério da Saúde está expurgando dos seus números mais de 170 milhões de números equivocados, de números errados, são dados publicados, públicos e publicados pelo próprio Ministério da Saúde. Eles vão tirar da base deles lá mais de 111 milhões de números do SUS até março, já tiraram 56 milhões, e essa é uma contribuição que nós temos muito orgulho de ter feito, porque o brasileiro precisa de avaliar o serviço que recebe e ter a possibilidade de criticar o serviço que recebe. Só assim a gente vai ter um país com melhor serviço público, com mais controle, com mais monitoramento, com mais segurança. E para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse uma análise realmente do que o senhor viu de evolução, exatamente no setor de geração de empregos no país. Em especial, se a gente levar em consideração essas discussões sobre o imposto de renda e as possibilidades de aumento do IOF por conta exatamente de abertura desses recursos. Olha, primeiro quero destacar aqui que eu tenho uma visão mais à direita da política pública e de como proceder politicamente. Mas não posso deixar de reconhecer que o Brasil hoje é o país que mais cresceu no mundo em termos de desenvolvimento econômico. A gente está a pleno emprego, nós estamos com a menor taxa de desemprego desde o início do governo, mais de 3 anos que a gente vem mantendo 5, 6% de desemprego, e esses méritos a gente tem que reconhecer. Eu acho que o governo erra gravemente na questão da política fiscal.
Acho que o governo precisa dar um tratamento fiscal diferente ao Brasil, mas a gente não pode deixar de reconhecer que existiram avanços na área do emprego, existiram avanços na área do crescimento econômico. Ao longo dos 3 anos que vamos completar agora, foram um período de maior crescimento da última década. Então, a gente, mesmo fazendo esse reconhecimento, tem que entender que, se houvesse uma política na área fiscal diferenciada, o Brasil poderia estar avançando ainda muito mais, se desenvolvendo ainda muito mais e tendo um crescimento econômico ainda maior. Obrigado, deputado.